Meus irmãos e minhas irmãs, após meditarmos sobre a morte fecunda de Jesus, que deu um novo rumo e esperança a toda a humanidade, após termos contemplado aquele ato como o ato mais importante da parte de Deus com relação a nós, um ato cósmico de alcance universal para adiante e para trás, queremos neste momento refletir sobre sua ressurreição. De início, a ressurreição de Jesus não é ou não foi a revivescência de um cadáver. Jesus não se levantou do túmulo em que estava deitado. Esta seria uma ressurreição para trás, como a ressurreição de Talita, como a ressurreição de Tabita nos Atos dos Apóstolos. Voltar para uma vida mortal e ter que morrer novamente. A ressurreição de Jesus não foi assim. Jesus não ressuscitou para trás, mas ressuscitou para a frente. Jesus ressuscitou para a escatologia, para o ponto final da história. Da cruz ele foi içado ao ponto último e definitivo da história, sentando-se à direita de Deus, tornando-se o segundo Senhor e recebendo do Pai funções absolutamente divinas, como julgar todos os seres humanos. Assim sendo, eu posso dizer, sem querer levar a certas confusões as almas de alguns que pouco preparados estão para a cristologia. A ressurreição de Jesus foi real, não fantástica, não imitada, muito menos criada. Foi real, mas não é um fato histórico. E aqui eu peço a máxima atenção para a compreensão do que vou dizer. O que é um fato histórico? Um fato histórico é um fato que acontece dentro desta história aqui. Um fato tal que os historiadores, arqueólogos e outros afins podem analisar de todos os lados, dando a volta completa, 360 graus. Isto é um fato histórico. É um fato histórico, por exemplo, o meu nascimento, porque aquele dia em que nasci pode ser perfeitamente controlado por testemunhas que me viram nascer, que me conheceram ao nascer e que sempre tiveram contato comigo, a minha família, por exemplo. Mas Jesus, na sua ressurreição, não foi assim. A ressurreição de Jesus não foi um ato acontecido neste mundo e inteiramente fechado para este mundo aqui. Um ato acontecido neste mundo e totalmente abafado por este mundo. Jesus ressuscitou para a meta-história. Jesus ressuscitou para a metafísica. Jesus ressuscitou para a escatologia, para o mundo de Deus. E como o mundo de Deus não é o nosso mundo atual, embora o tenha criado, nós não podemos dizer que fosse histórica. Real sem ser histórico. Deus é real, mas Deus não é histórico. Deus não tem história. Ele é o criador da história. Ele está acima da história, mas não é propriamente um ser histórico. Assim devemos entender
a ressurreição de Cristo. Paulo não chega a estas elucubrações, digamos, teológicas, mas vai ao limite da linguagem, dizendo que se leva para a terra um corpo animal, mas se ressuscita um corpo espiritual. Limite da linguagem, porque se é corpo, como pode ser espiritual? E se é espiritual, como pode ser corpóreo? Mas nós não temos linguagem adequada, enquanto estivermos neste mundo, a balbuciar sequer o que se passa no outro mundo, o que se passa no mundo além da morte. Isto está absolutamente fechado a nós e entregue ao desígnio de Deus a nosso respeito. Bem, Jesus ressuscitou, ressuscitou para Deus, ressuscitou para o céu, não para a terra, ressuscitou para a escatologia, não mais para viver esta história humana aqui, não mais para ser um ser terrestre como o foi antes de sua paixão e morte na cruz. A nossa ressurreição com Jesus é um tema este de capital importância para quem quer se revestir de Cristo. Porque, como o próprio São Paulo afirma, e nós reconhecemos a verdade e a profundidade, se nós crêssemos em Cristo apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por que tanta renúncia? Por que tanto desapego? Por que tanto sofrimento? Por que entrar por uma porta estreita? Por que não abraçar as alegrias que oferece este mundo aqui? Nós o fazemos por causa de uma meta, por causa da vida eterna. E o cristianismo não seria sequer uma religião se Cristo não tivesse ressuscitado. Podem os inimigos racionalistas do Evangelho afirmar que não existe ressurreição, é direito deles, mas não podem provar isto aí. Isto é um postulado que é dito sem ser provado e certamente fruto de preconceitos que essas pessoas têm. Não há nada de anticientífico em aceitar que o Deus Criador nos tenha criado para toda a eternidade e para sermos o mesmo sempre em toda a eternidade. Sem a fé na ressurreição de Cristo, sem a fé na nossa ressurreição com Cristo, o cristianismo deixaria de ter sentido. Que seria dele? Seria uma ONG? Seria, na melhor das hipóteses, uma ONG que traz benefícios aqui e lá, mas não passaria disto. Porque qualquer religião, ainda que não seja o cristianismo, deve ter isto em comum: a existência de uma vida após a morte. Caso contrário, não é religião. Chamem-na com o nome que quiserem, mas não podemos brincar com os termos, porque entramos em anfibologia e não sabemos mais o que falar quer dizer. O grande escândalo dos cristãos: creem que o carpinteiro crucificado com morte trágica pelos representantes de Deus seja o Senhor da história, seja o Filho unigênito de Deus, seja o juiz dos vivos e dos mortos.
o grande escândalo. E, no entanto, é este o mistério pascal, na sua totalidade, que nós devemos assumir, em primeiro lugar, vivenciar, vivê-lo dentro de nós e depois oferecermos aos demais sem imposição, com a liberdade e a responsabilidade deles. Eu tenho para mim que se muitos de nós fôssemos verdadeiros cristãos, sem entrar para desvios também, sem entrar para estradas errôneas, até mesmo dentro da fé. E existe uma fé vivida erroneamente, existe uma fé vivida de ponta cabeça. Não queria que este fosse o nosso caso. Por exemplo, alguém que quisesse se santificar, recitando 1000 vezes ou 2000 vezes na semana o credo que contém a nossa fé. O que significa isto? O que leva a isto? Alguém se modifica com isto? Não. O cristão autêntico é aquele que crê em Cristo morto e ressuscitado, é aquele que caminha para a ressurreição, seguindo as pegadas de Jesus e passando pelo Calvário e pela morte de Jesus. Como a vida de Jesus não terminou na morte, mas terminou na glória, no triunfo pascal, a vida dessas pessoas também não se termina na morte, mas no triunfo pascal. Nós costumamos dizer que a morte de uma pessoa é seu dies natalis, o que significa dia do seu nascimento. Houve um dia em que nascemos para este mundo, é o nosso aniversário. E há um dia em que, deixando este mundo, entraremos na eternidade. Será o nosso Natal, será o nosso verdadeiro nascimento, o nosso segundo nascimento, o nascimento definitivo para Deus em Cristo, se tivermos seguido resolutamente e perseverantemente as pegadas de Jesus. Dies natalis, dia do verdadeiro nascimento, não mais para esta vida, mas para a vida de Deus. Como nós dizemos que aconteceu com os santos e os eleitos de Deus na pátria celeste. Desta feita, e com estas intuições, a morte não precisa ser temida, embora seja inimiga, embora deva ser derrotada, não precisa ser inimiga, a ponto de nos perturbar a existência. Ela é inimiga sob outro aspecto, porque não fomos feitos por Deus para morrermos definitivamente e terminarmos na morte. Ela é inimiga porque ela é contrária à vida, mas esta inimizade pode ser superada se nós a compreendermos como um caminho direto e último que nos leva a coparticipar da redenção e da glória de Cristo nos céus. Nós podemos dizer o seguinte: nós nascemos para este mundo aqui, nós vivemos, nós morremos para esse mundo aqui e morremos para viver novamente, mas viver com V maiúsculo. Se nasce, se vive com V minúsculo esta vida aqui
que é uma vida provisória, na espera de uma vida definitiva. Esta deve ser escrita com todas as palavras maiúsculas, porque é a verdadeira vida. A verdadeira vida não está aqui, apesar dos momentos prazerosos que ela nos pode trazer, mas se encontra na eternidade de Deus. E por causa dessa vida e da certeza dessa vida, muitos ouvem e muitos há que dão as costas ou até mesmo desprezam certos bens ou certas oportunidades desta vida aqui. Estão convencidos, plenamente convencidos, de que ela não é a única, não é a mais importante, não é aquela diante da qual se devam sacrificar todos os valores e preencher todos os desejos. Somos inquilinos que vivemos no exílio, longe da pátria, longe da verdadeira pátria nossa, que não é este mundo aqui, e aspirando à verdadeira pátria, que é a vida eterna com Deus. Sim, esta não é a verdadeira pátria. Esta é uma pátria passageira. E eu disse e repito, somos inquilinos nessa vida passageira. Muitos vieram antes de nós e já se foram. Aqui estamos nós, os que devemos ir, e os que vierem ainda para este mundo aqui, também, como todos, terão de deixar um dia. Estamos no exílio, e por estarmos no exílio, estamos longe da face do Senhor. Peregrinamos na fé e não na visão, mas acalentamos o nosso espírito e reforçamos o nosso coração ou a nossa fé com a esperança da ressurreição. Cristo ressuscitou e a morte se transforma em vida para todos aqueles que desejam morrer com Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é este o fundamento do cristianismo. Neste retiro aqui, eu não preguei a respeito de coisas periféricas, eu não preguei a respeito de procissões, de peregrinações, de imagens, de bênçãos. Não que eu não aceite estas coisas, mas eu queria mostrar a todos um caminho verdadeiro onde se encontra a essência do cristianismo, onde se encontram os verdadeiros cristãos. O que fazem, o que praticam e o que esperam. E qual é a força de ânimo que os mantém na vocação que possuem e no trabalho que realizam. Tomara os nossos retirantes vivam a mesma certeza da fé na ressurreição da carne ou na ressurreição dos mortos, na vida eterna, não na vida deste mundo aqui. Sigam os traços de Jesus e cheguem onde Jesus quer. O céu de Deus, que é o céu de Cristo, é inteiramente diferente de tudo o que mais belo examinamos ou vemos neste mundo aqui. São Paulo escreve: o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais passou pela mente de quem quer que seja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nós, de alguma maneira, ainda na peregrinação, ainda inquilinos nesse mundo, o revelou pela fé no Espírito Santo. Santa Teresa, antes da morte, escreveu um hino
cujo primeiro verso eu tento recitar aqui. Vivo sem viver em mim. Tão alta é a sorte que me espera, tão alta a vida que me espera, que morro porque não morro. Isto é, a ânsia de ir para outra vida era tal que a deixava aborrecida quando se encontrava ainda neste mundo. E quando se aproximou a hora de sua morte, Senhor, é hora de nos vermos. Finalmente chegou a hora do grande e do definitivo encontro. Eu gostaria que estas palavras de Santa Teresa fossem palavras que calassem fundo na mente e no coração de cada um. E não nos desesperássemos com a morte nossa ou com a morte de alguém de nós querido. Claro, a separação, e sobretudo a separação dolorosa, porque vão para uma outra realidade, vão para um outro mundo que não este, causa dor. A ausência causa dor. Mas a fé e a esperança vêm dizer à dor que ela não precisa desesperar-se, porque aquele e aquela que viveram com Cristo e morreram com Cristo não deram um mergulho no nada, não foram para o nada, estão na glória de Deus, participam de sua eternidade, para sempre estão unidos a Cristo com os trajes da vitória, com os trajes da imortalidade. Certa vez, e isto faz já alguns anos, eu me encontrei com uma senhora que tinha ficado viúva há pouco tempo, muito cristã, muito católica, uma mulher de fé consolidada, que, no entanto, dizia a mim: eu tenho uma saudade imensa do meu marido. De vez em quando olho coisas que pertenceram a ele, vêm-me lágrimas aos olhos. Eu respondi: a senhora é uma senhora de fé. Todas essas roupas que lhe pertenceram neste mundo serviam para uma vida animal, racional aqui neste mundo. São andrajos agora para ele. Ele não necessita mais desses andrajos humanos. Pode dar a quem quiser, porque ele está, e nós assim esperamos, revestido de luz, revestido com as vestes da imortalidade. Ele não necessita mais nem destas vestes terrestres e nem do corpo terrestre com o qual ele se revestia durante os anos que permaneceu entre nós. Esteja feliz e estas palavras a possam trazer calma, tranquilidade, certa felicidade e, sobretudo, esperança de o encontrar um dia, não mais com esses trajes, mas com o manto da glória, com as vestes nupciais de que fala o Apocalipse, o manto daqueles que venceram os seus inimigos neste mundo, o pecado, Satanás e até a morte, e agora se encontram na imortalidade, na primeira ressurreição, diante do trono de Deus e do trono de Jesus Cristo. Isto é o que eu desejo para mim e o que eu desejo para cada um daqueles que me ouvem. E como não contemplo o rosto de ninguém, apenas estas câmeras de televisão, aqui vão os meus desejos, os meus votos e, sobretudo, as minhas orações, para que encarem a morte com esta certeza, com esta esperança e, de certa maneira, entregues às mãos de Deus, esperando o melhor,
Se a vida foi tão gostosa já na periferia, que dirá quando passarmos da periferia para o centro?